Como vocês sabem, no último domingo, dia 3 de abril, faleceu aos 98 anos a Lígia Fagundes Telles. E, enfim, essa semana iria sair um vídeo sobre outra coisa, só que eu não conseguiria deixar passar em branco esse evento. Então resolvi homenagear essa autora tão importante, pelo menos na minha formação como leitor, de algum jeito. Em um primeiro momento eu até pensei em ler algum livro dela e vir falar aqui para vocês, só que eu acho que isso poderia gerar uma espécie de automatismo na minha leitura, que não seria interessante. Eu acho que compensa mais eu fazer uma leitura de uma obra dela posteriormente, depois vir aqui falar para vocês. E exatamente por conta disso eu pensei em fazer um vídeo naquele formato das 13 indicações, pensando nos contos dela, porque eu não sei se o mesmo aconteceu com vocês, mas eu comecei a ler a obra da Lígia Fagundes Telles pelos contos ainda na escola. Eu devia estar, sei lá, na quinta ou na sexta série, quando alguns contos dessa autora começaram ali a aparecer em livros didáticos, ou então a professora levava, enfim. Só que uma coisa muito curiosa aconteceu, porque eu não me lembro de saber quem era a pessoa responsável por aqueles contos. Eu simplesmente lia aqueles textos e para mim estava tudo muito bem. Não me lembro se isso acontecia porque as professoras não passavam o nome da autora ou simplesmente porque eu não prestava atenção a isso. E esse fato, quer dizer, esse meu desconhecimento da autoria daqueles textos gerou situações muito interessantes quando eu penso na minha relação com a obra da Lígia ao longo do meu desenvolvimento como leitor, porque anos depois, quando eu comecei a ler de maneira um pouco mais independente, digamos, sem depender apenas daquilo que as professoras indicavam, quando eu comecei então a desenvolver essa responsabilidade por aquilo que lia, eu fui atrás de alguns contos, descobri que eram contos da Lígia Fagundes Telles e então redescobri todos aqueles textos que alguns daqueles textos que eu já conhecia antes. Então, de certa maneira, a obra da Lígia Fagundes Telles para mim tem sempre esse caráter da redescoberta. E eu acho isso muito interessante. Exatamente por conta disso, me parece que ler as obras dessa autora nos torna leitores e leitoras melhores do que aqueles que nós seríamos caso não tivéssemos entrado em contato com esses textos, referindo-me apenas aqui, evidentemente, aos contos. No que se refere aos romances, eu não sou um leitor dos romances da Lígia Fagundes Telles. Eu conheço as meninas, e inclusive o fato de conhecer as meninas foi um elemento que, enfim, fez com que eu dissociasse o nome dela daqueles contos cuja linguagem é tão mais simples do que aquela linguagem do romance As Meninas. Se você já leu aquele livro, você sabe bem que principalmente no início, até você pegar o ritmo do texto, é algo que oferece certa resistência. Resistência essa que não existe na maioria dos contos dela, em uma leitura mais superficial, que é aquela que a gente faz quando está ainda em idade de formação leitora. Então, quando eu entrei em contato com as meninas, eu imaginava que Lígia Fagundes Telles era um nome que dizia respeito àquela dificuldade. E essa minha impressão afastou ainda mais essa relação que eu poderia fazer entre o nome dela e esses contos que eu lia ainda em idade escolar. Então, quando eu descobri que era a mesma autora, eu levei um choque. Inclusive, já há vídeo aqui no canal para As Meninas, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E aquele é um romance que eu considero como sendo assim um dos melhores do século XX e não só da literatura brasileira. É bom deixar isso claro. Eu acho As Meninas um romance assim excelente em vários aspectos. Então, exatamente, todo esse preâmbulo é para dizer que, mesmo que de maneira silenciosa, a Lígia Fagundes Telles sempre esteve presente
na minha vida de leitor, porque eu não sabia reconhecer a sua voz, digamos assim. E daí, como eu não sou um leitor dos seus romances, acaba que eu deixo ela ali em um lugar de uma reverência silenciosa, digamos assim, mesma reverência que eu tenho, por exemplo, sei lá, pela Clarice Lispector, que é uma das minhas autoras favoritas, e no entanto eu não fico falando muito dela por aqui. Pois bem, então eu pensei muito nisso tudo na hora de elaborar essa lista aqui com as minhas preferências em relação aos contos dessa autora. E essa minha lista, ela se orienta então por essa minha relação bastante afetiva por esses textos, e isso implica, evidentemente, em uma impossibilidade de me afastar criticamente deles. Então, não necessariamente esses textos serão os melhores contos da Lígia Fagundes Telles. São aqueles que, de certa maneira, me dizem mais respeito quando eu penso no meu processo de formação como leitor. Esses contos, eles estão separados nos 4 primeiros livros da Lígia Fagundes Telles nesse gênero, que são lá o Antes do Baile Verde, de 1970, O Seminário dos Ratos, de 71, A Estrutura da Bolha de Sabão, de 91, e A Noite Escura e Mais Eu, de 1995. Durante toda a minha vida, quase, eu pensei que esses eram os livros de contos da Lígia, até que há uns 2 ou 3 anos a Companhia das Letras lançou esse livro que reúne a produção de contos da autora, e daí eu descobri que existem outros títulos, existem outros contos dela que eu ainda não conheço. Então pode ser que futuramente eu faça uma parte 2 desta lista com contos e com textos, enfim, dos seguintes livros: Invenção e Memória, do ano 2000, Um Coração Ardente, de 2012, e Contos Esparsos, que foram publicados aqui neste volume. Mas por hora eu vou me focar apenas nos 4 primeiros livros da autora, até por conta dessa minha relação afetiva, que foi tão determinante assim para eu escolher a ordem em que esses textos aparecem aqui. Outra coisa muito importante a ser dita é que assim que eu comecei a dar aulas, recuperando toda essa minha experiência tão positiva com a obra da Lígia, eu resolvi sempre colocar algum texto dela para os alunos lerem. Já faz 7 anos que eu dou aula, então já faz 7 anos que eu passo sempre pelo menos um texto dela. Se você assistiu ao meu vídeo deste ano com as listas de leitura dos meus alunos, você deve se lembrar que pelo menos uma das minhas turmas vai ler 4 contos da Lígia ao longo deste ano. Inclusive, eu estava relendo um desses contos para poder preparar uma aula que eu vou dar hoje, daqui a pouco, quando eu fiquei sabendo ontem da notícia do falecimento da Lígia Fagundes Telles. Mas enfim, então o fato é que, mesmo nessa minha vida profissional, eu sempre tento manter a Lígia por perto de uma maneira ou de outra, e isso também foi determinante aqui para eu pensar nos textos que compõem essa lista. Então veja, por mais que eu sempre tenha lido os contos da Lígia Fagundes Telles, eu não estudei com profundidade a obra dela, e por mais que eu tenha lido na graduação alguns de seus textos, ainda assim foi uma leitura apenas para propósitos muito específicos. Eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre a obra da autora, o que significa que eu não sou especialista e nem pretendo ser especialista em Lígia Fagundes Telles. Apesar disso, e aqui enfim, eu dou a minha percepção como leitor, me parece que talvez as principais marcas da literatura da Lígia sejam, sobretudo no que se refere aos contos, a criação do insólito e do alegórico por meio daquilo que o Freud chamou de unheimlich, que é aquela sensação de estranhamento que parte de algo que já nos é familiar. Então, nos contos dela sempre existe essa estranheza que parte do próprio cotidiano. E existe também a exploração daquilo
que o Alfredo Bose, ao se referir à obra da Lígia, chamou de psicologia social, porque por mais que a autora se preocupasse com a construção psicológica de suas personagens, essa psicologia responde às demandas que são de ordem mais social. Então há na produção de contos dessa autora um entrelaçamento entre o sujeito e o meio, e esse entrelaçamento se dá pela união dessas duas vertentes literárias, né? A vertente psicológica e essa vertente mais preocupada com questões sociais. Graças então a essas duas características, a essa psicologia social e a essa criação do insólito cotidiano, a autora vai nos conduzindo sempre de um jeito muito interessante por esses contos, de modo a revelar as fraturas do cotidiano e daquela normalidade da vida em família. E é por meio dessas fraturas que o infamiliar, aquele unheimlich freudiano, se manifesta geralmente de modo a revelar a dissimulação das personagens, e essa dissimulação recupera muito da literatura machadiana, já que a despeito dela, quer dizer, a despeito dessa dissimulação, esses personagens de ambos os autores se constroem de modo a gerar uma identificação com o leitor, e para além disso, essas fraturas no cotidiano também reforçam todos os conflitos entre esses sujeitos e o meio, seja esse o meio familiar, o meio social ou a própria realidade, nos casos em que a autora envereda pelo fantástico. Não por acaso, a maior parte das personagens da Lígia Fagundes Telles estão em uma zona fronteiriça que favorece a imobilidade, a impotência e a indistinção entre o bem e o mal como categorias morais muito bem definidas e muito separadas. Então é muito interessante perceber como em vários contos dessa autora você tem personagens que se paralisam diante da impossibilidade de escolher aquilo que deve ser feito graças às vicissitudes do cotidiano. Então, foi pensando na minha relação com esses textos e com essas características que eu acabei de mencionar aqui muito brevemente, que eu escolhi os 13 contos que compõem esta minha lista. E ocupando o 13º lugar, eu coloquei o conto chamado Antes do Baile Verde, que dá nome, então, à coletânea que a Lígia publica em 1970, se não estou enganado. E esse conto ele aparece logo de cara porque, se não me engano, ele foi o primeiro conto que eu li da Lígia Fagundes Telles, ou pelo menos é o primeiro que eu lembro de ter lido. Conforme eu sentei para preparar essa lista, eu fui revolvendo as minhas memórias com essa autora, e até onde eu me lembre, esse foi o primeiro livro, o primeiro conto dela que eu li. E nesse conto nós temos basicamente duas moças, uma patroa e uma empregada, então já existe nisso uma dinâmica muito peculiar. E essas duas personagens estão se arrumando para um baile de carnaval. E o conto todo ele se constrói a partir de uma tensão muito forte que, em um primeiro momento, se deve à pressa dessas personagens, ou pelo menos é isso que se subentende, já que uma vai se encontrar com um namorado e a outra já está atrasada para o tal baile verde e ainda não terminou de aprontar a sua fantasia. Só que conforme o texto avança, a gente percebe que essa urgência nas atitudes das personagens se deve ao fato de que o pai de uma delas está doente e muito próximo da morte, enquanto as duas estão ali se arrumando, e isso obviamente ressignifica toda aquela pressa que elas demonstram ter, já que se ao acontecer com esse pai doente, o carnaval de ambas vai acabar indo pelo ralo, caso elas ainda estejam ali presentes. E daí, evidentemente, que eu não vou dizer como tudo isso se resolve, mas o fato é que sempre que eu leio esse conto, eu acabo associando ele ao Restos de Carnaval,
que é um conto da Clarice Lispector, ainda que o desfecho de ambos os textos seja diferente, até por conta da idade das personagens, mas eu sempre associo esses dois contos pensando nesse contraste entre a excitação pela festa de carnaval e a consciência da doença de um parente, ainda que essa consciência não seja tão explícita no conto da Clarice, já que nós estamos falando de uma criança, ao passo que aqui nós já estamos falando de personagens mais velhas, né? Então, mas ainda assim, apesar dessas diferenças, eu sempre associo esses dois textos. Aí, em 12º lugar, eu coloquei aqui um conto que está na lista de leitura dos meus alunos. Esse conto foi publicado pela primeira vez em A Noite Escura e Mais Eu, que é um livro de 1995, e ele se chama Você Não Acha que Esfriou? Esse conto fala sobre um triângulo amoroso bastante curioso, porque a protagonista é uma mulher casada que se sente rejeitada pelo marido e por isso mesmo acaba tendo um caso extraconjugal com o melhor amigo dele. E na verdade ela está mesmo assim apaixonada por esse melhor amigo e ele aparentemente sente algo por ela também. Então existe essa quase cumplicidade entre ambos. Entretanto, logo no primeiro parágrafo do texto, a gente fica sabendo que, na hora do vamos ver, digamos assim, o amante falhou e por isso os dois ficam conversando. E durante essa conversa, a protagonista ela tem alguns indícios, ela percebe alguns detalhes que talvez justifiquem o fato de o amante não ter conseguido levar o sexo adiante e daí, enfim, o modo como essa personagem protagonista vai se dando conta disso é muito bem construído e uma das coisas mais interessantes desse conto é justamente essa construção da voz do narrador a partir do ponto de vista da protagonista. Inclusive, o domínio da técnica narrativa é sempre algo muito importante ao longo das leituras dos contos da Lígia Fagundes Telles e neste caso não poderia ser diferente. Mas enfim, então em 11º lugar eu coloquei um conto que está lá no A Noite Escura e Mais Eu também, né, de 95, e o nome desse conto é Uma Branca Sombra Pálida. Logo de início a gente já percebe que a narradora é uma mãe que está indo levar flores ao túmulo da filha, só que chegando a essa lápide, a mãe percebe que jazem ali outras flores, o que indica que outra pessoa esteve ali visitando esse túmulo recentemente e essa outra pessoa é uma amiga da filha dessa narradora. Exatamente por conta desse primeiro contato com essas flores, a gente já percebe que existe uma hostilidade, uma rivalidade entre essa mãe, que é a narradora, e essa moça, que é a amiga da filha. E ao mesmo tempo em que nós percebemos essa hostilidade, essa rivalidade, a gente também entra em contato com elementos que nos dizem o porquê desse relacionamento tão hostil entre essas duas mulheres envolvidas ali com essa moça que faleceu. Acontece que, segundo a perspectiva da mãe, essa amiga da filha foi um elemento que desestabilizou essas relações familiares e por isso mesmo já existe ali essa aversão da narradora para com essa personagem. E por mais que isso não seja posto muito diretamente, ou pelo menos se é posto eu não me lembro, é bem nítido que havia algum tipo de envolvimento romântico entre essas duas adolescentes, ainda que a mãe tentasse não enxergar aquilo que estava acontecendo, mas ainda assim ela estabelece algumas conjecturas que apontam para essa direção a partir dessas ilações que ela vai fazendo. E talvez essa possível relação amorosa entre essas duas amigas tenha alguma coisa a ver com a morte da filha, né, dessa narradora, mas aí para você saber se tem ou não e como isso se resolve, você vai ter que ler o livro, né, o conto.
Pois bem, aí em 10º lugar na lista eu coloquei um conto que está lá na estrutura da bolha de sabão, de 91, e o nome desse conto é A Medalha. E esse é um conto muito interessante porque ele escancara a relação conflituosa entre uma mãe e sua filha, de modo, inclusive, a revelar um problema de ordem social, como é o caso, por exemplo, do racismo, ainda que em momentos pontuais do texto. E é muito curioso perceber como, nesse conto, os laços familiares que unem essas personagens são muito mais próximos do rancor do que de qualquer outro sentimento positivo. Só que apesar disso, apesar desse rancor, ainda existe um vínculo entre essa mãe e essa filha, e é muito interessante perceber como, a partir desse vínculo, o conto se constrói. Esse vínculo que se dá por vias negativas. Duas coisas que eu acho relevantes de se salientar sobre esse texto são, primeiro, o fato de que tudo se passa na noite anterior ao casamento da filha, então nós estamos falando de um período imediatamente anterior à ruptura total das relações entre essas duas personagens, por mais que essa ruptura já tenha se dado em algum momento do passado no plano psicológico e afetivo, agora essa ruptura também acontecerá no plano espacial, digamos, já que elas vão morar em casas diferentes, vão constituir núcleos familiares diferentes. E a segunda coisa que me chama a atenção é a quantidade de símbolos dispostos ao longo do texto que representam o entrelugar. Então, no início do conto, a filha está subindo a escada quando escuta a mãe a chamando para que elas conversem, mas na verdade é uma discussão. As duas discutem o tempo todo em um entrelugar que é ali o batente da porta. O conto ele finaliza com o narrador descrevendo ali o corredor dessa casa. Então veja que essa impermanência dos lugares em que se passa o conto é também diz respeito a essa impermanência dos afetos entre essas duas personagens. Então é muito interessante perceber como se articula a construção do espaço com a construção dessas duas mulheres. Em nono lugar, eu coloquei um dos contos mais famosos da Lígia Fagundes Telles, que é um texto que está lá no Seminário dos Ratos, de 71, e o nome deste conto é Tigrela. Um dos temas mais frequentes na literatura fantástica é o tema do duplo como esse elemento que faz emergir o estranhamento da personagem em relação não ao outro, mas a si própria. Não por acaso, o duplo quase sempre se insere em um contexto de investigação do inconsciente, mesmo em textos que datam de uma época em que o inconsciente ainda era conhecido como a alma do sujeito, a alma do personagem. Então, por exemplo, se você pega um texto como O Duplo, do Dostoiévski, o narrador daquele texto ele se empenha em analisar a alma, a psicologia, a mente do Goliadkin, e ele faz isso a partir dessa relação que o protagonista estabelece com este outro que na verdade é ele mesmo, com essa espécie de projeção que acontece ali por vias fantásticas ao longo do texto, graças ao momento de crise pelo qual está passando o protagonista. Pois bem, no caso de Tigrela, toda essa discussão fica ainda mais interessante porque o conto estabelece um paralelo muito curioso entre a humanização e a animalização que acontecem entre uma amiga da narradora e um tigre que essa mulher ganhou de presente de um ex-namorado, e essa animalização dela acontece simultaneamente à humanização desse filhote de tigre em um momento de crise, porque essa moça acabou de se separar. Então existe esse elemento muito curioso que de certa maneira permite o surgimento, a emergência dessa temática do duplo que se dá por uma via bastante interessante. Então fica aí em nono lugar Tigrela.
Em oitavo, eu coloquei outro conto lá da estrutura da bolha de sabão, e eu estou falando de um conto chamado O Espartilho. E o próprio título já evoca esse objeto essa peça de roupa que reprime, que sufoca a pessoa, no caso aqui a mulher, de modo a fazer com que ela se adeque a uma determinada aparência. E o espartilho nesse conto vai ser metaforicamente a própria família da protagonista, que é uma moça, enfim, de família tradicional, que vai percebendo aos poucos algumas fraturas naquelas relações tão ilibadas pela avó, de modo que existe aqui uma relação muito forte entre o presente e o passado, e essa relação se reforça principalmente graças à presença de um álbum de fotografias que essa avó sempre folheia ali enquanto conversa com a neta, e nesse folhear do álbum existe esse tom saudosista, como se no passado as coisas fossem boas e que, portanto, é preciso se espelhar naquilo que aconteceu antes. E é esse espelhamento que gera essa situação claustrofóbica no ambiente familiar. Então, veja bem, esse peso do passado ele é tão sufocante que faz com que a gente se pergunte qual é a diferença entre herança e maldição em determinadas coisas que acontecem em uma família. E além disso, o conto fala também da questão do antissemitismo, mas aí para você saber como esse tema aparece no texto, você vai ter que ler porque eu não vou me alongar mais aqui em O Espartilho. Em sétimo lugar, eu volto a algum daqueles textos que eu li da Lígia Fagundes Telles ainda na escola, e o nome deste conto é O Moço do Saxofone. Ele também está lá no Antes do Baile Verde, e como eu disse, foi um dos primeiros textos que eu li dessa autora, e eu me lembro que foi um dos textos mais tristes que eu já havia lido até então. Inclusive até hoje, quando eu leio este texto, eu sinto uma tristeza que vem daquele meu primeiro contato com o conto. E uma coisa que eu acho muito interessante em O Moço do Saxofone é que o texto ele tem uma atmosfera de filme noir ou algo parecido com isso, porque ele é narrado por um motorista de caminhão de contrabandos. Então veja que nós estamos falando ali de um narrador com uma índole um tanto quanto duvidosa, e esse sujeito decide se hospedar em uma pousada meio decrépita e frequentada por uma clientela de índole tão duvidosa quanto a do narrador. E aí você, evidentemente, já imagina aquele ambiente em neblinas, aquela narração em off, com o sujeito entrando em um pulgueiro para poder dormir ali em um catre imundo, etc. Então, eu gosto muito do modo como, logo no primeiro parágrafo, a Lígia Fagundes Telles consegue criar toda uma ambientação muito interessante para esse texto. Pois bem, o que gera a curiosidade e até mesmo certo incômodo do narrador não é o ambiente, nem tampouco as pessoas que frequentam aquele lugar, mas sim uma música tristíssima que está sendo tocada por um saxofonista em um dos quartos. E eis que o narrador fica sabendo que ali naquela pensão está hospedado um casal, mas cada um dorme em um quarto diferente. Acontece que, quando a esposa passa a noite com outros homens, o marido toca aquela melodia tristíssima no saxofone, e é claro que isso desperta a curiosidade do narrador. Como eu disse antes, ele tem ali uma moral questionável, porque ele trabalha com contrabandos, né? Enfim, isso segundo a lógica do texto. E exatamente por conta disso, por conta dessa curiosidade, ele decide passar uma noite com a esposa desse saxofonista, porém, no momento em que ele vai até esse quarto, ele erra de porta e entra nos aposentos desse marido que, enfim, toca o saxofone, e daí para você saber como isso se resolve, o que vai acontecer a partir desse encontro inesperado, você vai ter que ler o texto, mas assim,
Eu me lembro que desde sempre eu lia esse... eu não entendia por que eu ficava triste, mas ainda assim parecia que eu estava escutando aquela melodia tristonha que o personagem, que o tal moço do saxofone tocava, e isso me entristecia. Então, enfim, eu sempre associo esse conto com a tristeza, mas apesar disso eu gosto muito dele, ou talvez por conta disso é que eu goste tanto desse texto. Bom, em sexto lugar eu coloquei aqui o Seminário dos Ratos, que nomeia a coletânea que a Lígia publica em 71. Esse é um conto absolutamente político e que faz uma série de críticas, ainda que veladas, outras nem tanto, à ditadura militar. Nesse conto, um grupo de membros do governo se reúne em um casarão afastado dos centros urbanos para tentar resolver um problema sério, porque uma infestação de ratos desestabilizou completamente as estruturas da sociedade representada ali nesse conto. Não demora muito para a gente perceber que já aconteceram vários outros encontros como esse que a gente vai acompanhando, vários outros seminários, mas nenhum teve um resultado satisfatório, de modo que esses membros do governo têm sempre que ficar ali gastando cada vez mais dinheiro para poder se reunir ali e tentar chegar ao fim daquela crise sanitária que se instala ali naquela sociedade. E está tudo indo muito bem, os personagens estão ali conversando, até que um dos protagonistas começa a escutar um barulho. Primeiro é um barulho bem longínquo, e daí conforme o texto vai avançando, esse barulho vai se aproximando, vai se tornando cada vez maior, e conforme o barulho aumenta, várias coisas estranhas começam a acontecer, e o desfecho desse conto dá um novo sentido ao título, um sentido que, de certa maneira, inverte um pouco o jogo de poder que, teoricamente, deveria se estabelecer ali para resolver aquela situação. Trata-se de um conto excelente que também está na minha lista, na lista de leitura dos meus alunos deste ano. Inclusive, era esse o conto que eu estava relendo para poder preparar a aula que eu vou aplicar hoje, e daí eu fiquei sabendo do falecimento da Lígia. Bom, em quinto lugar eu coloquei aqui um outro conto que eu também passei aos meus alunos, e o nome deste conto é A Missa do Galo. Ele está lá também na estrutura da Bolha de Sabão. E, na verdade, esse conto foi publicado também em uma antologia chamada A Missa do Galo, Variações sobre o mesmo tema, uma coisa assim. E esse conto da Lígia Fagundes Telles é, na verdade, uma releitura bastante interessante do conto do Machado de Assis chamado A Missa do Galo, que eu também passo aos alunos. E aquele conto do Machado fala sobre um jovem que mora no interior, mas que vai passar um tempo na casa de um ex-cunhado que mora na capital, ali, né, no Rio de Janeiro. Acontece que esse ex-cunhado trai a mulher e, assim, a família inteira sabe, os empregados sabem, os escravos sabem, a vizinhança, todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não está acontecendo nada, até que na noite de Natal esse rapaz acaba tendo uma conversa bastante íntima e bastante inesperada com a mulher desse ex-cunhado. O ex-cunhado está lá se encontrando com a amante, e daí esse rapaz que estava esperando dar o horário ali, dar a meia-noite para ele poder ir à igreja assistir à missa do galo, esse rapaz acaba se encontrando ali na sala com a esposa desse ex-cunhado, e os dois começam a conversar, uma conversa assim de trivialidades, mas que acaba, enfim, sugerindo várias coisas. O que a Lígia Fagundes Telles faz, então, a partir desse conto machadiano, é mudar o narrador, e a partir disso várias diferenças sutis vão dando novos significados a tudo aquilo que estava sugerido no conto original. Então eu adoro esse texto para trabalhar exatamente com essa noção da releitura, porque o texto da Lígia de fato faz com que a gente olhe de outro modo para o texto do Machado. Então fica aqui essa sugestão com um bônus, né, para que você leia o conto da Lígia e o texto machadiano. Aí em quarto lugar eu coloquei um dos textos mais fortes da Lígia, que é um conto que também está lá na estrutura da Bolha de Sabão e que se chama
A Confissão de Leontina. A personagem título, que também é a narradora, já que o conto se constrói como uma confissão dela, como o título sugere, a protagonista é uma mulher que está sendo acusada de ter matado um homem que tentou estuprá-la. Ou isso é o que fica sugerido em dado momento. O problema é que a essa moça não é dado o direito de alegar que foi em legítima defesa que ela cometeu esse crime, porque ela tinha fama de ser a Messalina da boca do lixo. Então, de um lado, nós temos toda a sociedade, da imprensa aos policiais, indo contra a protagonista por conta dessa fama que ela tem de ser, enfim, uma garota de programa. E do outro lado, nós temos essa mulher narrando todas as tragédias pelas quais ela foi passando ao longo da vida, até chegar a um ponto de ter de trabalhar nessa casa noturna e se envolver com esses vários homens dentre os quais aquele que tentou matá-la. E assim, esse é realmente um conto muito forte, ele é narrado de uma maneira bastante interessante e que só faz reforçar a gravidade daquilo que está sendo dito. Então, sempre que eu lembro da literatura da Lígia, eu me lembro do impacto que eu senti lendo esse texto pela primeira vez. Eu não li na escola, evidentemente, eu já estava ali na adolescência, mas eu me lembro que eu fiquei bastante impactado por esse texto. Aí, em terceiro lugar, eu coloquei um conto que, assim, quando eu penso nas principais características da Lígia, esse conto sempre me vem à mente. Então, é aquele conto que ele reúne vários dos cacuetes estilísticos e literários dessa autora, e eu estou falando aqui de cacuetes como algo positivo, né? Dessas marcas de autoria, essas marcas estilísticas que são tão características da autora. O nome desse conto é Anão de Jardim e ele está lá no A Noite Escura e Mais Eu, que, como eu já disse, é um livro de 95. Esse conto ele é narrado por um anão de jardim que relembra de tudo aquilo que aconteceu na casa à frente da qual ele sempre morou. E uma das coisas que aconteceram nessa casa foi um assassinato. No presente, então, depois de assistir impotente a tudo aquilo que aconteceu com essa família que morou na casa, etc e tal, o narrador nos diz que essa casa está abandonada e prestes a ser demolida. E o que resta a esse anão é assistir a mais essa mudança sem poder fazer nada. Mas veja que esse personagem, nós estamos diante de um personagem marcado profundamente pela imobilidade, que, como eu disse antes, no começo desse vídeo, é uma marca bastante presente na literatura da Lígia. Só que veja que essa imobilidade do anão narrador ganha um sentido quase metafísico, já que, como diz uma das personagens aqui, aquele era um anão filosofante, ele não era um anão sorridente, ele era um anão sério, então parecia que ele estava pensando o tempo todo, e graças a isso é que essa imobilidade dele ganha um aspecto ainda mais grave, digamos. Só que é muito curioso perceber o jogo que se estabelece entre a imobilidade física e a capacidade, enfim, cognitiva desse narrador, que, como eu disse, é um anão de jardim. Me parece que esse conto reúne vários, como eu já disse, várias das estratégias narrativas, vários dos temas e vários dos símbolos que são recorrentes na obra da Lígia Fagundes Telles, e exatamente por conta disso eu acabei colocando ele aqui em terceiro lugar nessa minha lista. Em segundo, eu coloquei um texto que eu me lembro de já ter mencionado em outro vídeo de 13 listas para vocês, e eu estou falando de um conto da Lígia que está lá no Seminário dos Ratos também, e que se chama Formigas. Ele começa com duas estudantes chegando ali em uma pensão meio decrépita e sinistra, com uma dona ainda mais sinistra e decrépita do que as próprias instalações. Então, desde o início, essa narrativa já enceta uma atmosfera inquietante que envolve essas protagonistas, e tudo se torna ainda mais estranho quando a dona da pensão revela
as moças que o antigo hóspede do quarto em que elas estão dormindo esqueceu uma caixa com um esqueleto de anão dentro. Então veja aí a imagem do anão novamente. E como se não bastasse toda essa estranheza do espaço, da dona dessa pensão e do fato de que ali no quarto tem essa caixa com um esqueleto de anão, como se não bastasse tudo isso, durante a noite essas moças percebem que o quarto foi tomado por formigas. E essas formigas parecem estar montando o tal esqueleto de anão. Então, a cada noite, esse esqueleto fica mais completo graças, teoricamente, à ação meio sobrenatural dessas formigas. E assim, é um conto muito estranho. Todo mundo que eu conheço que já leu esse conto não esquece dele jamais. A pessoa pode esquecer de alguns detalhes, mas você fala, as formigas da Lígia Fagundes Telles, a pessoa vai falar, é aquele do anão, né? Então, é aquele conto que ele é tão esquisito que acaba marcando de uma maneira ou de outra. E o mesmo pode ser dito sobre o conto que ocupa o primeiro lugar nessa lista, que também é mais um conto que eu sempre passo para os alunos. Esse eu passo todo ano, porque eu acho ele um conto incrível. Inclusive, se você aí é professor de português e, enfim, quer despertar o interesse dos alunos pela leitura, passa esse conto para eles. Sei lá, pega, faz uma leitura você primeiro em voz alta, ou então você dá um parágrafo para cada aluno ler, e daí depois você estabelece algumas discussões. Eu acho que esse é um conto que dá para você trabalhar do 7º, ou sei lá, do 8º ano até o 3º ano do colegial, a depender dos temas que você mobiliza a partir dessa leitura. E eu estou falando aqui de Venha Vir o Pôr do Sol, que também está lá no Antes do Baile Verde. Esse conto fala de um casal que se reencontra depois de ter terminado o relacionamento, e esse reencontro acontece depois de muita insistência do rapaz. E como a moça já estava com outro sujeito, já estava em outro relacionamento, esse ex a chama para o encontro às portas de um cemitério abandonado, porque, segundo ele, aquele era um lugar discreto, então ninguém os veria para poder fazer fofoca para o atual companheiro dessa moça. E também, segundo esse rapaz, ele a convida a esse cemitério porque nele essa moça veria o pôr do sol mais bonito de sua vida, e daí é que vem o título do conto. E assim, o modo como... Para mim esse conto ele é uma aula de narrativa. Eu gosto muito de trabalhar com as diferentes perspectivas que o narrador vai assumindo conforme o texto se desenvolve, e assim, o modo como a Lígia conduz o leitor, como se estivesse ali nos seduzindo, nos impelindo a sempre continuar, é um modo muito semelhante àquele com que esse rapaz conduz a moça pelo cemitério, e isso torna o final do conto ainda mais impressionante, porque possibilita duas leituras possíveis aí, pelo menos, né? E esse é aquele tipo de conto que, como eu disse para vocês, uma vez que você lê, dificilmente você esquece, sobretudo se você tem o hábito de assistir jornais daqueles sensacionalistas. Eventualmente, sempre, eu não tenho esse hábito, mas sempre que eu estou passando por uma televisão e escuto esses jornais, eu me lembro, tem um determinado tipo de crime que me faz lembrar automaticamente deste conto, Venha Ver o Pôr do Sol. Então, é um conto que eu li, tem, sei lá, 20 anos, e desde a primeira vez que eu li esse conto, ele já me causou um impacto muito forte, já me espantou muito, e esse espanto ele permanece apesar de todas essas leituras que eu fui fazendo, essas releituras que eu fui fazendo ao longo desses anos, e exatamente por conta disso fica aqui essa minha recomendação dele em primeiro lugar. Enfim, então, novamente com esse vídeo eu quis homenagear a Lígia Fagundes Telles, cuja obra, como eu já disse, foi basilar assim para que o Nicolas Leitor começasse a melhorar. É isso, eu acho que entrar em contato com a obra da Lígia, com os contos, pelo menos no meu caso, é algo que faz com que a gente se torne leitores e leitoras melhores, né? Pelo menos, enfim, é isso que eu acredito. E eu costumo dizer que se passar os contos da Lígia na escola não é lei, deveria ser, porque eu acho que assim é um tipo de texto que sempre acaba reverberando
nos alunos, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar na maioria das vezes, sabe? Principalmente nos anos, assim, não iniciais, quinto ano, mas assim, Fundamental 2, vários desses contos aqui já dá para você passar, porque eu tenho certeza que esses contos renderão boas experiências em sala de aula. Passe aí, colega, professor e professora, e depois você volta aqui para me dizer como foi essa sua experiência. Enfim, digam lá embaixo nos comentários como vocês entraram em contato com a obra da Lígia Fagundes Telles. Eu tenho certeza que inúmeras gerações de leitores e de leitoras devem muito a Lígia Fagundes Telles, e eu espero que muitas outras gerações continuem devedoras dessa autora tão importante para a nossa literatura e que deixa uma obra tão rica e tão cheia de redescobertas possíveis, digamos assim, pelo menos no meu caso, certo? Enfim, então é isso, deixem lá nos comentários qual é a sua relação com a obra da Lígia, como você chegou a essa obra. Eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no Apoia-se, e daí se você puder e quiser, considere apoiar este meu trabalho aqui. Naquele link você vai ter acesso aos planos de apoio e às recompensas referentes a cada um desses planos. Fica então aqui o agradecimento às pessoas que já apoiam, e fica também o convite para que a gente leia e compartilhe sempre que possível a obra da Lígia Fagundes Telles com os nossos colegas, com os nossos alunos, com os nossos filhos, enfim, com todo mundo, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um aplexo.